Olá, que Deus esteja com você, que Deus esteja com a sua família. Deus abençoe você de modo poderoso. E você, de fato, procure conhecer a Deus pessoalmente. Deus é um ser pessoal. E Ele quer se relacionar com você pessoalmente. Deus nunca nos trata no coletivo, mas de modo pessoal. Então faça isso, né? Deus Todo-Poderoso é um Deus que você pode chamar de seu, o meu Deus. Quando você o obedece, quando você se rende a Ele, quando você se dobra diante dEle, quando você reconhece a sua fragilidade, a sua debilidade e reconhece também a grandeza dele. Você viu que em todos os episódios em que eu mostrei nos últimos dias aqui, todos eles têm uma característica principal. Em primeiro lugar, a grandeza de Deus e a pecaminosidade do homem. É isso que faz o homem ficar aterrorizado diante dele. No episódio passado, eu mostrei a visão de Isaías. Isaías vê Deus no templo, sentado no trono, ou seja, governando esse mundo, exercendo domínio sobre esse mundo. E Isaías vê esse Deus glorioso e vê a si mesmo como um homem pecador, indigno de se colocar ou de estar diante desse Deus. Então, diante dessa visão, ele entra em desespero e grita desesperado: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa! Mas esse Deus que é terrível e temível também é cheio de graça e de amor para conosco. E é Ele que toma a iniciativa de levar uma brasa até Isaías. Uma brasa tirada do altar. E essa brasa toca nos lábios de Isaías e purifica. Ele agora está puro. Ele pode ser profeta. Agora ele vai ser a boca de Deus, vai falar a palavra de Deus. Deus pode fazer a mesma coisa com você. Mas não se esqueça, nunca perca de vista a grandiosidade de Deus. Nunca. Mas tenha sempre na sua mente, no seu coração, diante dos seus olhos, através da revelação divina, através da palavra de Deus, a grandeza do nosso Deus. E Deus haverá de abençoar você de modo poderoso. Hoje eu quero falar com você sobre um fato impressionante registrado em Daniel capítulo 10. Daniel tem uma visão. E eu quero que você observe o modo como ele fica. Não é? A partir do versículo número 4, diz o seguinte: e no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho. Nós acreditamos que essa é uma manifestação gloriosa de Cristo Jesus no Antigo Testamento, e cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto era como um relâmpago, e os seus olhos como um tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz e as suas palavras
era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. E os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. E o versículo 8 diz o seguinte: eu fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive a força, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Que visão espetacular, que visão aterradora. Temos aqui um dos homens mais santos que já pisaram na face dessa terra. Não era perfeito, porque perfeito mesmo só Jesus Cristo, só Jesus. Mas aqui temos esse homem, Daniel, e diante dessa visão do Cristo pré-encarnado, observe que a mesma coisa, praticamente quase a mesma descrição que está no capítulo 1 de Apocalipse. Então, ele tem essa visão do Cristo pré-encarnado e ele fica apavorado. E eu pergunto, como é que você pode se aproximar desse Deus? Como é que você haverá de se relacionar com esse Deus, de ter um relacionamento com Ele? Se Daniel sente dessa forma, se Isaías sente-se desesperado, se a nação hebraica, a nação hebreia entra em desespero, como é que nós vamos nos aproximar dele? Senão através do seu Filho, através de um mediador, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não tem outra opção, nós não temos outra opção, porque o Deus eterno é grande e temível, poderoso. Ninguém pode ficar de pé diante da sua presença, a menos que seja nos dado um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. Ele veio a este mundo com este propósito, mediar a sua relação com Deus. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, pense seriamente sobre isso. Se renda para Ele. Se submeta. Se você quiser se relacionar com Deus de verdade, você fará isso através de Cristo Jesus. Se dedique, procure conhecer a Deus, procure aprender mais de Deus, procure conhecer a Cristo Jesus, olhe para Cristo Jesus. Jesus Cristo é a revelação máxima, a revelação plena. João disse que nós nunca vimos a Deus, mas Ele se revelou através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz o apóstolo João no seu Evangelho. Então pense seriamente sobre isso. É impossível, meu querido amigo, nos relacionar com Deus se nós temos uma visão errada de Cristo Jesus, de Deus, do Deus Todo-Poderoso e da nossa pecaminosidade, da nossa condição humana. Você precisa de um mediador, porque diante do Deus eterno, ninguém pode ficar de pé diante da sua presença, porque Ele é santo, santo, santo. Você precisa de um mediador, você precisa de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe de modo poderoso, em nome de Jesus.